Boa noite, tudo bem? Pessoal, essa é a nossa quarta live. A gente fez 3 lives semana passada. Elas estão todas no nosso perfil, tá? Aqui no perfil. Depois corre lá para dar uma olhadinha se tiver alguma dúvida. E hoje, nessa quarta live, a gente vai falar com uma convidada. E vai ser bem legal. Então fiquem aqui. Manda já o aviãozinho aqui para aquela amiga, para aquele conhecido, parente que quer mudar de vida, quer mudar de profissão nesse ano, quer ter uma virada na carreira profissional. Então manda já esse aviãozinho, chama ele para ver a live, para acompanhar até o final. E vamos hoje falar sobre o mundo de assistente virtual, né? Então eu chamei uma pessoa que me acompanhou um pouco nesse processo de ser assistente virtual. Eu conheci ela por causa da assistência virtual, que é a Beatriz Max, né? A a gente troca muita informação, muita coisa legal. Então hoje a gente vai bater esse papo para conhecer um pouquinho mais de como foi o processo da Bea em virar assistente virtual, né? E conhecer um pouquinho mais sobre a transição de carreira dela. Ela era CLT também e passou a ser assistente virtual, primeiro conciliando com CLT e depois, agora no final do ano, ela virou assistente virtual integral. Então, olha a maravilha, começar o ano, né? Terminar 2021 e começar 2022 trabalhando de forma remota, de casa, poder estar perto da família, perto dos amigos. Então, nessa conversa de hoje, a gente vai saber um pouquinho mais de como é. Então, daqui a pouco a gente vai começar essa conversa com a Bea. Então, se alguém se lembrar de mais alguém, pode ir mandando o aviãozinho aqui, chama para ver a live, para mudar de vida, conhecer mais sobre assistente virtual. Entrando aqui para nossa conversa. Oi, Camila. Muito boa noite. Boa noite, tudo bem, Bea? Tudo ótimo. Muito boa noite para todo mundo que está aqui com a gente, para acompanhar esse bate-papo. Muito obrigada pelo convite, viu? Estou muito feliz de estar aqui para papear com você. Ai, de nada, é um prazer te ter aqui para a gente poder conversar um pouquinho como foi essa tua mudança de carreira, o teu início como assistente virtual. Sim, Fico muito feliz também de tu ter aceito esse convite. Sei que é a tua primeira live, mas vai dar tudo certo. Vamos só bater um papo aqui, tá? combinadíssimo. Faz de conta que é tímida, gente. É, Bea, eu queria começar conversando contigo um pouquinho sobre como era a tua carreira CLT, né? Horários e tudo mais. Sim. E daí, como que tu começou essa transição para assistente virtual? Conheceu ela? Como é que foi o iniciozinho dessa jornada? Bom, eu conheci a profissão no início desse ano, em fevereiro. Eu estava buscando alguns conteúdos sobre RH, que é a minha área de formação. E aí eu vi que tinham profissionais de RH trabalhando de forma remota. Eu falei, bom, como assim? Era uma área que eu gostava muito e poder trabalhar de forma remota ia me proporcionar a oportunidade de estar com meu filho. Eu sou mãe de um menino de 8 anos e eu já tinha aquele incômodozinho de eu me sentia uma mãe não tão participativa, não tão ativa por trabalhar fora. Sei que é uma realidade de muitas mães, mas era algo que me gerava um certo incômodo. Então, quando eu vi essa oportunidade do trabalho remoto e na área que eu gosto demais, uma das que eu mais me identifico, eu comecei a buscar mais informações para saber o que, que era essa profissão de assistente virtual, em que nichos que ela atua, e aí fui buscando mais informações. Tem muitos conteúdos hoje em dia e fui procurar assistentes virtuais que seriam uma referência, alguém que eu me identificava com a postura daquela pessoa, com os conteúdos, e você foi uma delas.
Foi uma das primeiras que eu fiz contato e, assim, muito solícita, gentil e me ensinou muitas coisas que me ajudaram a dar os primeiros passos aí. Ah, obrigada. A gente foi trocando experiência, né? Foi conversando, foi batendo papo e eu fico muito feliz em poder ter te ajudado, né? Ajudou. Ai, que bom. E Bea, daí quando a gente começou a conversar lá no início do ano, tu era CLT, né? Isso mesmo. Eu era CLT, trabalhava em uma loja de informática e foi até lá que eu aprendi muito sobre tecnologia. Eu aprendi sobre a profissão e sobre tecnologia. Eu era totalmente avessa à tecnologia e foi uma experiência muito bacana porque eu aprendi duas coisas ali e conciliava. Eu trabalhava em horário comercial, 8 às 18. E aí, quando eu prospectei e consegui o meu primeiro cliente, a minha ideia era trabalhar depois do expediente. Então, as minhas experiências foram sempre após as 18 ou então no meu intervalo de almoço. Eu aproveitava essas brechas para ir para a prática e ver se daria certo, se eu iria me identificar. Mas eu venho de uma CLT paralelo com assistência virtual. E tive a sorte de ter chefes muito flexíveis em questões de horários, quando era necessário. Então, assim, fluiu muito bem. Era puxado, claro. Começava o dia muito cedo, terminava muito tarde, mas valeu super a pena. É bem legal a gente conseguir conciliar e dando esses primeiros Sim, passos, né? Porque sim, é muito difícil tu conseguir dar esse primeiro passo saindo direto do CLT, né? Porque tu tem um emprego ali, daí quando tu vai virar assistente virtual, tu tem que começar a prospectar os teus clientes, mostrar o teu trabalho, né? Fazer todo esse exato. serviço. Então, fazer essa conciliação é bem legal quando a gente consegue fazer, né? Esses serviços que a gente consegue fazer em horário que não são comerciais, Sim. é E bem tem muita, bacana. e tem muita demanda depois do horário comercial. Então, quem quer experimentar para ver se realmente é algo que se identifica, tem muitos nichos que o atendimento depois do horário comercial tem aí aos montes. Tem muita coisa, né? E dessa etapa de transição, assim, de carreira, qual tu acha que foi a mais difícil, né? Qual foi a parte mais difícil de fazer essa transição? E qual que tu acha que foi a melhor parte de ter feito essa transição, né? De poder hoje dizer que tu é uma assistente virtual, que tu já tá trabalhando 100% com isso, de forma remota, em casa, podendo estar com o teu filho. Bom, a parte mais difícil é que eu tinha que ir buscando mais conhecimento em um curto espaço de tempo que eu tinha à noite para poder buscar conteúdo, para prospectar. A prospecção é algo difícil também, porque a profissão de assistente virtual, ela é muito comum lá fora. Aqui muitas pessoas não conhecem, então quando você prospecta uma pessoa falando que você é uma assistente virtual e oferecendo serviços de forma remota, tem muitas objeções. Então, foi uma das dificuldades que eu enfrentei também, essa questão das pessoas não entenderem muito o que é assistente virtual. Como assim você vai me entregar uma demanda à distância, né? Mas é algo que com a pandemia abriu, em contraponto, abriu muito a mente das pessoas, porque muitas tiveram que vir para o online, vir para o digital, para que a empresa continuasse em funcionamento, para que o profissional liberal continuasse ativo, e aí eles foram vendo essa necessidade de ter alguém para desenvolver demandas que eles não tinham a habilidade ou não tinham tempo, né? E o que mais eu gosto agora de estar, recentemente eu vim de fato 100% para o home office é estar com meu filho, é a minha motivação principal. Eu posso acompanhar mais de pertinho, criar uma rotina, ser uma mãe mais participativa. Então, eu estou muito feliz de estar na área que eu me identifico. Não que as anteriores eu não me identificava, todos os trabalhos pelos quais eu passei, eu me identifiquei muito. Eu tive a sorte de trabalhar com demandas, em setores que eu gostava muito. Mas agora é como se tivesse selado, assim. Eu estou muito completa, muito feliz. Ai, que legal. A gente se sente realizada, né? Ainda mais final de ano, Exatamente. podendo começar o ano que vem já nessa nova etapa, meio que se encerra um ciclo e começa outro, né? Isso. E não era algo que eu tinha planejado para agora. Eu sabia onde eu queria chegar, mas eu não imaginava que eu conseguiria ainda esse ano. Então, quando veio a oportunidade de vir totalmente para o home office, eu falei, meu Deus, foi uma surpresa. Eu fiquei muito grata, muito feliz. Ai, que bom. E, Bea, deixa eu te perguntar também.
como que as nossas conversas, né? Como que a nossa troca de ideias, ela contribuiu nessa tua etapa, né? De conhecer a profissão, de tomar essa decisão de investir na profissão. Como que, como que foi essa troca de experiência? Bom, você é uma pessoa que compartilha conhecimento de uma forma muito generosa. Então, você me ensinou todo o passo a passo, desde ferramentas que eu sequer imaginava que existiam. Vou dar um exemplo de uma mais básica, que você utiliza para abrir mais de um WhatsApp, por exemplo. Outras que você usa como organizador ali para agendar os seus compromissos e do cliente. Você pode trabalhar ali com várias telas. Então, você me ensinou sobre ferramentas, o conteúdo que você já conhecia, as suas dicas de apresentação, a sua postura, eu me identifico muito. Então, você me ensinou passo a passo. Eu ia dando os passos e mandava ali a mensagem, você, peraí, Bia, vou compartilhar com você. Então, o que eu mais admiro é a sua generosidade. Você compartilhou sem reservas. Tudo que você sabia, você não ensinou um pouquinho. Você falou, olha, é dessa forma que eu faço. Agora faça com a sua assinatura, com a sua forma de ser. Então, me ajudou demais, porque eu busquei outros conteúdos com outras AVs e não tive o retorno que você me deu, assim, de total atenção, de gentileza. Por isso que eu torço demais por você e estou muito feliz de ver como você desenvolveu nesse ano aí. E o quanto você me Ah, ajudou. E no ano. obrigada, E além de ser obrigada. simpática, eu sou fã da Camila, dos conteúdos como profissional e como pessoa também. Ah, obrigada. E eu acho que é bem como tu falou, né, Bê? Tipo, a gente vai buscar conhecimento, a gente vai em busca daquilo, mas a gente tem que dar a nossa cara, né? A Isso, gente a nossa. faz uma apresentação, a gente faz uma proposta, a gente envia isso tudo para o cliente, mas a gente tem que ter o conhecimento maior, né? Um conhecimento amplo daquilo para poder montar do nosso jeito. Que Isso, exatamente. nunca vai ser um igual ao outro, é igual organização, né? Cada um tem o seu jeito de se organizar, tem o seu método. Tem a vez que Exatamente. hoje cobram em forma de pacote, tem a vez que gostam de cobrar por horário, né? Tipo, para mim, a forma de horário ela é muito mais complexa, ela é muito mais difícil. Sim, Eu sim. prefiro por pacote. Então, eu acho que a busca pelo conhecimento ela nunca vai parar, ainda mais no mundo de assistente virtual, assim como em muitos outros, né? A gente vê médicos que sempre têm que estudar, advogados e tudo mais. Como assistente virtual, acho que é o mesmo pensamento, né? Sempre tem que estar pesquisando, porque ferramenta vai surgir todo dia, né? Do dia. E às vezes você vai estar trabalhando com um cliente com uma ferramenta X. Quando é amanhã ou no mês seguinte, ele fala, descobri uma ferramenta melhor. Você pode trabalhar com ela? E eu costumo dizer, até falo com a Camila isso, e uso isso com os clientes que eu já tive com os atuais. Se eu não conhecer a ferramenta, eu falo claramente, não conheço, mas vou aprender. Então, a gente tem que estar se renovando sempre, porque nesse meio online digital, todo dia vai surgir uma nova ferramenta, mas é totalmente possível aprender. Tem muitos conteúdos gratuitos e tem, claro, os conteúdos pagos que abrange de uma forma mais completa, que você aprende, se prepara e entrega o seu melhor. Sim, que nem eu falei semana passada, eu falei da revista da Pequenas Empresas e Grandes Negócios, e só dentro da reportagem tem 100 aplicativos para várias áreas dentro de uma empresa, e foi uma das coisas que eu falei, né? Tipo, vale muito a pena comprar a revista para te ver cada um deles, para te ter conhecimento de todas as Verdade. áreas que eles podem te ajudar. E foi uma das coisas que eu comentei, foi, tipo, não conhece, vai lá, baixa, vê como ele funciona, estuda ele, né? Vê se a pessoa se adaptou, não se adaptou, porque é muito Tem isso. essa curiosidade. É, e como o trabalho de assistente virtual, eu digo que é muito uma parceria entre o cliente e a assistente, tem muito essa Sim, troca, né? A gente tem o muito. nosso método, a gente cria, porque a gente consegue trabalhar de uma forma mais organizada naquele método, mas às vezes o cliente precisa de um aplicativo ou de uma ferramenta que a gente não usa no dia a dia e depois vai começar a usar com aquele cliente, né? Então é Exato. realmente isso. Vai Tem que... atrás, baixa o aplicativo, Isso. dá uma Corre olhada atrás, nele de procura. todas as formas. E tem, hoje em dia a gente tem acesso muito rápido às coisas, né?
Então, é totalmente possível de você estar atualizada com o que tem de ferramenta para, por exemplo, o cliente que eu estou atendendo agora, ele precisava de uma agenda para compartilhar na bio do Instagram. E aí eu encontrei uma agenda que ela é interativa. A pessoa não vai precisar ficar entrando em contato no WhatsApp para saber qual dia e horário tem disponível. Ele clica no link e ele consegue saber quais os dias e horários disponíveis daquele cliente para que ele faça o Uhum. atendimento. E era uma ferramenta que eu não conhecia. Eu fui conhecer recentemente pela necessidade que ele tinha de utilizar. Ele queria uma coisa mais prática, né, na bio dele, mais interativa. Sim, acaba agilizando todo o processo de atendimento, né? Porque ao invés da pessoa entrar em contato com alguém, às vezes não é horário comercial e tudo mais, a pessoa já consegue entrar no link, ver os horários que tem disponíveis e já consegue marcar o seu horário, né? Tem todas as informações sobre cobrança, Isso, valores e tudo mais. A pessoa vai lá e marca o seu horário, então a agilidade é uma exatamente. das maiores funções, eu acho, da assistente virtual, né? Trazer agilidade para o processo. Isso, otimizar o tempo do cliente, né? As pessoas, os profissionais liberais, os empreendedores, eles precisam focar no que é essencial do negócio. E aí, nas demandas operacionais, nas demais, entra o assistente virtual para poder, né, alinhar tudo ali para aquela pessoa. Tipo, as minhas clientes, a maioria são consultoras de imagem, né? Então, o atendimento da consultoria, ela não consegue delegar. Tem muito a cara dela, tem muito o jeito dela. Só que o que Sim, acontece por trás disso, ela consegue delegar, né? Então, são essas funções e tarefas que a gente tem que começar a perceber e agilizar para que o trabalho delas também consiga ser mais eficiente, né? Que elas consigam trabalhar de uma forma mais rentável também, porque o tempo que ela estaria sim. montando uma apresentação, ela está fazendo um atendimento. Isso eu que consigo auxiliar, né? Sim, exatamente, exatamente. Eu escolhi atuar no nicho de atendimento e suporte ao cliente. Hoje trabalho com infoprodutores, mas já trabalhei em outros segmentos, prospectando para clínicas de estética. Também já trabalhei com massoterapeuta, fazendo criativos para o Instagram dela. Mas eu sempre busquei voltado para esse nicho de atendimento e suporte, porque eu vejo que as empresas elas investem às vezes, seja no espaço físico ou no espaço online, tudo muito bem preparado, muito bem estruturado, mas às vezes eles não têm pessoas para cuidar do relacionamento com aqueles clientes, que é um pós-venda, que é um follow-up. E aí, quando você tem alguém para cuidar especificamente disso, você vê aquele cliente criando um relacionamento, um vínculo com a empresa e, consequentemente, trazendo mais pessoas para aquela empresa, né? Então, eu amo essa parte, gosto de criar experiências positivas com as pessoas, em nome das empresas, falando na linguagem deles, de acordo com os valores deles. É uma Uhum. delícia. Eu escolhi que eu me identifico muito. Realmente é uma das etapas que eu acho que são mais importantes, assim, dentro E, de uma empresa, né? sim, E aconteceu. sim, sim, e tem muita empresa que hoje deixa de lado porque não quer investir realmente nesse ponto, né? Ou acha que é muito caro, porque às vezes precisa ter alguém dentro da empresa, mas Sim, uma assistente virtual consegue auxiliar muito essa etapa de atendimento e suporte, né, ao cliente. com certeza, com certeza. É uma demanda específica, ela vai tratar de uma demanda específica e que vai fazer toda a diferença naquele negócio. Assim como você citou as apresentações que você faz para suas clientes, é algo extremamente necessário, mas que quando elas delegam, elas podem focar em outras coisas, né? E a gente vai entregar ali como combinado, com a assinatura daquele cliente. É muito interessante como que a gente consegue imprimir o jeito deles nos materiais, né, Camila? Eu acho isso muito interessante. A gente vai criando tanta proximidade, que uma das coisas que eu mais gosto na assistência virtual. A gente cria muita proximidade com os nossos clientes. Então, é uma parceria de trabalho, primeiramente, claro, mas a gente cria uma proximidade, uma amizade, aí você vai conhecendo mais daquele cliente e consegue cada vez mais entregar um trabalho que é a cara dele, que ele fala e olha, nossa, que bacana. Teve uma cliente que eu atendi, que eu respondia os directs dela e alguns comentários. E teve um dia que ela falou, Bia, quando eu leio, eu não sei se fui eu que respondia, se foi você. Porque eu já tinha conseguido um pouco, né, entender um pouco da linguagem dela, se usava emojis, se não usava. É muito bacana. Não, é bem legal, porque além de estudar tudo que a gente precisa, a gente estuda o cliente em si também, né? Como Isso, ele se exatamente. comporta, como ele fala, o que que ele. Às vezes alguma gíria, né? Alguma informação assim. Então,
tem esse estudo também dentro do assistente virtual, não é só entrar e começar a trabalhar, né? Exatamente, exatamente. É É, criar essa e, oportunidade. é, e o pessoal que está assistindo, se lembrar de mais alguém aqui durante a live, quiser mandar, pode mandar aqui no aviãozinho, né, Bê? Chamar todo mundo que quer virar Pode. assistente virtual, vir trabalhar em casa. Sim, é maravilhoso. Olha que bacana. Acabaram de entrar aí os meus atuais chefes, Alexandre Claro e Patrícia Buarque. E ele falou algo aí que foi sensacional. Vou até emendar nessa conversa, né? Ele fala que desconfiou de mim. Sim, O que acontece? Se vocês forem olhar no meu Instagram, vocês vão ver que nos últimos tempos eu não tenho tido constância nas postagens. Eu tento entrar pro Instagram, eu sei que é uma ferramenta incrível, mas eu não consigo ter essa constância. E aí eu me lembro, eu conheci primeiro a Patrícia, né? Ela é a esposa do Alexandre, e ela falou comigo assim: eu prospectei, ela interessou no meu trabalho, e aí depois de um tempo ela falou: Bia, se eu fosse te contratar pelo seu Instagram, eu não te contrataria, porque ele não mostra um décimo do que é o seu trabalho, do que é a sua entrega. Então, o que, que ela me despertou para isso? É claro que a gente tem que usar das ferramentas do digital para mostrar o nosso trabalho, como nós somos. Mas mais importante do que isso é o que a gente vai entregar. Quando a gente se compromete, você tem condições de entregar o que você se comprometeu? Eu acho que isso me despertou para essa atenção. Vamos aproveitar o que o digital tem para mostrar o nosso trabalho, mas vamos pensar se o que a gente entrega tem a ver de fato com o que a gente fala, né? Se está alinhado. não, realmente, a nossa entrega, quando ela supera, né? Porque às vezes eu tô fazendo às vezes eu tô fazendo um serviço e se eu fizer um pouquinho a mais, eu já consigo mudar, né, a entrega que eu tô realizando. Então, isso realmente muda. E nesse caso, ele gera um outro tipo de marketing, né? Além desse que o pessoal ali da nossa parceira Ti pode ajudar, que seria o marketing digital, gera o marketing de boca a boca, né? Então, Sim, tipo, é muito importante a gente construir essas relações, né? Fazer essa entrega, a gente vai construindo relações de confiança, né? De parceria, e vai exatamente. criando esse marketing de boca a boca, que é um dos melhores, além da rede social hoje, né? É um dos melhores que a gente pode contar. Tem uma força muito grande, né? E Aham, é, e é muito bom exatamente. que a gente recebe esses feedbacks positivos dos clientes, a gente vê que está no caminho certo, está fazendo o que ama, está dando certo, mas não quer dizer que a gente tenha que acomodar, né? Tem que estar sempre buscando melhorar. Sempre se aprimorando para conseguir encantar cada vez mais, né? Isso, exatamente, encantar. Você falou a palavra certa, e é isso mesmo. É entregar resultado e encantar. Bem, e daí eu queria ver se tu tem alguma dica para quem tá pensando em começar como assistente virtual, quem descobriu por agora, ou quem tem vontade de trabalhar de casa, quer ficar mais com o filho como tu, né? Ter ele Sim. mais pertinho, poder aproveitar. Tens alguma dica assim para passar pro pessoal? Bom, primeiro que eu vou falar é o seguinte: a pessoa tem que pelo menos analisar quais habilidades que ela tem para poder colocar em prática e que trabalhos ela poderia oferecer. Comece pesquisando o mercado. Com o que você se identifica? A Camila se identifica com a área da moda, eu me identifico com a área de atendimento e suporte. O que você se identifica? Porque aí você vai buscar conteúdo específico naquele nicho, naquele segmento. E tem uma dica de leitura que eu quero dar também, que é um livro que eu conhecia e que trabalhei também junto com a Patrícia, que está aí, a Patrícia Alexandre, que se chama Os Sete Hábitos das Pessoas Altamente Eficazes, de Stephen Covey. E tem três hábitos dos sete que eu gosto muito e são os que eu me identifico mais e tento sempre melhorá-los. Que é a questão da proatividade. Quando um cliente te contrata, não só na assistência virtual, em qualquer coisa, né? Ele te contrata para determinada demanda, mas sempre busque conhecer quais outras necessidades que aquele cliente pode ter e que o seu trabalho pode ajudar a resolver, né? É uma das habilidades que eu procuro desenvolver cada vez mais. Mesmo E que o cliente essa entrega um pouquinho a mais que a gente estava falando, né? Que às vezes a pessoa não tá esperando e tu vai lá e faz faz um e algo. funciona, né? Faz toda a diferença às vezes no dia de um outro do cliente, desse nosso cliente, né?
Faz muita diferença. Exatamente. Uma outra habilidade que eu me identifico também, que é a habilidade número 4 do livro, é pense no ganha-ganha. Quando a gente está no trabalho, a gente tem uma tendência a se preocupar só com o nosso resultado, né? Eu entrego a demanda que me pediram, mas eu fico preocupada só se eu entreguei com qualidade, se eu atendi o que precisava. Mas a gente tem que pensar, o meu cliente está ganhando também? Quando eu presto um serviço de suporte com qualidade, eu estou melhorando o relacionamento do cliente para o meu cliente, né? Então eu penso que a gente, em qualquer segmento, tem que ser o ganha-ganha. Eu ganho como profissional, mas quem eu estou prestando serviço também ganha, seja de qual segmento for. Eu E acho que tem a um gente último, pensa muito em parceria, né? sim, Eu gosto muito de falar, principalmente na primeira reunião que eu faço com os meus possíveis clientes, que eu vejo muito a assistência virtual como isso, né? É uma parceria, porque tu confia naquela outra pessoa, ela tá acreditando em ti, tu tá acreditando nela, então tu cria um vínculo, né? Tu cria algo além do trabalho, eu acho, né? Então é muito muito essa palavra. até mesmo porque a gente presta serviço, muitas vezes, para pessoas de outras cidades ou outros estados. As pessoas que eu trabalho hoje, por exemplo, a Patrícia e o Alexandre, eles estão lá em São Paulo e eu aqui em Minas. E é o que você falou da confiança, eles confiam no seu trabalho. Eu, no suporte, no atendimento dos infoprodutos deles e outros projetos que eles têm, eu estou representando o nome deles. Assim como você representa nos materiais que você faz as suas clientes dessa área da moda, né? Então, eles confiam muito na nossa entrega. E o último hábito que eu acho, e você já até falou no início super bem dele, o autor chama de afie sua serra sempre, que é a questão de estar sempre buscando conhecimento, não só pessoal, profissional também. Eu costumo dizer que o que nós somos como pessoas sai impresso no que a gente é como profissional também, né? Então, busque conhecimento. Para quem quer começar, busque conhecimento. Gratuito, à medida que você for vendo que se identifica, procure conteúdos pagos dentro das suas condições. E aí, cada passo que você der, se você for tendo certeza que é aquilo que você quer, você vai aprofundando. Não é o que eu quero? Dê seus passos para trás e retome na rota que você achar que se identifica mais. Mas eu acho difícil alguém não se identificar com um trabalho que te permite liberdade geográfica, liberdade financeira, que te permite aprender muito, porque eu atendi pessoas de segmentos totalmente diferentes, infoprodutor, massoterapeuta, clínica de estética, foi muito rico para mim. E sem contar as oportunidades CLTs também, né? Eu vim de drogaria para depois loja de informática, toda oportunidade é riquíssima, mas procure olhar qual é aquela que te faz sorrir Olho brilhar, facilmente, né? o olho brilhar, que quando você fala, os olhinhos brilham e as pessoas percebem. Esteja atento a isso e não tem erro. É enfrentar os medos que surgem, mas as coisas vão fluindo. E buscar parcerias. Eu busquei na Camila, tive a sorte de encontrar ela tão generosa. Busque pessoas que tenham a ver com os seus valores, com o que você gosta, para que sejam suas referências também. É o que eu sugiro. Só tudo isso. Só. Não, mas estava falando ali de várias áreas, né? De trabalhar com várias áreas ao mesmo tempo, uma depois da outra. E eu acho que em várias oportunidades, uma área contribui com a outra. Às vezes o que tu aprende numa área X contribui com a outra, porque realmente grande parte das minhas clientes hoje são consultoras. Mas eu não trabalho só com elas, sabe? Eu já tive oportunidade para trabalhar com o pessoal de comércio e distribuição de gás, de cozinha, também com Sim, o pessoal de gestão de empresas, sabe? Que é a Tomar Consultoria, que a gente vai ter uma live com a Ivana, que vai ser super legal, sobre um tema que é muito interessante para quem quer virar ver, que é autossabotagem. Eu acho que é um dos pontos que mais pesam, né? No nosso início, a autossabotagem de não acreditar na gente, exato. de tudo isso, né? Faz a Achar que diferença. verdade. E daí eu já tive também proposta para trabalhar com um corretor de imóveis para divulgar os produtos dele, né? Da carta dele. Uma empresa de personalizados para fazer a gestão dos pedidos e tudo mais do e-commerce. Então a gente acaba nichando para aquilo que realmente brilha o nosso olho. Mas o mundo de assistente virtual, ele é muito imenso, assim, ó.
Ele não te limita quanto à idade, ele não te limita quanto à área de atuação, ele não te limita nem onde tu vai estar trabalhando. Então, Verdade. Nem espaço físico. muita oportunidade a gente encontra dentro, né? Então, é realmente isso que a Sim. gente falou, eu acho, de buscar esse conhecimento. No começo, eu não me apeguei muito a ter um nicho, vou te ser bem sincera, né? Ele foi acontecendo assim, tipo, eu sou formada em moda, a minha primeira Sim, cliente foi uma consultora de imagem, mas o resto foi acontecendo e foi migrando para aquilo e se tornou meu nicho. E a gente sim, acaba se especializando para poder prestar um serviço diferenciado para aquela pessoa, né? Para sim, aquele sim. público. Mas eu acho que no começo a gente vai buscando melhorar as nossas habilidades realmente, como tu tinha falado, né? Em ver o que a gente tem de habilidade, busca aprimorar elas e ver para quem a gente consegue contribuir, né? Com as nossas habilidades. A ideia é essa mesmo, é contribuir. A assistente virtual, ela quer de fato fazer a diferença na vida daqueles clientes. Isso é algo que eu percebi em comum em muitas AVs. A gente não quer só entregar um trabalho, você quer realmente ver que faz a diferença o seu trabalho para aquele cliente. E quando você tem um feedback do seu cliente, ele falando que, ufa, tá tudo sob controle porque eu tenho você para cuidar das minhas apresentações, para você cuidar do meu perfil no Instagram, como tem a empresa que você comentou aí, acho que é Tia, né? Isso. Enfim, então quando você tem alguém que vai fazer específico aquela demanda, você fica aliviado, sabe que está tudo sob controle, sabe que tudo vai ser entregue nos prazos. Então a gente tem essa preocupação mesmo. Eu acho que a gente, além de todas as oportunidades que a gente tem pessoais, né, que a gente comentou sobre a liberdade financeira, liberdade geográfica, liberdade de tempo, né? Como a gente tinha comentado antes, eu tinha falado, ano que vem meu filho vai para a escola e como eu estou trabalhando em casa, eu consigo levar meu filho na escola. E não é em todo lugar, né, que a gente consegue isso. Então, além disso, eu acho que uma das maiores uma das maiores motivações é a gente conseguir se realizar nessa entrega, né? Quando a gente recebe esse feedback, às vezes até as clientes das minhas clientes, né? Elas falam, ai, obrigada porque tu conseguiu fazer isso por mim, tu me ouviu, sabe? É um retorno muito satisfatório, né? A gente vê, não, eu tô no caminho certo, é isso mesmo, e Exatamente. vai dar tudo certo. Então, esse retorno que a gente tem, eu acho que faz parte da nossa realização e a gente trabalha muito para isso, né? Exato, exato. E até mesmo quando os retornos não são positivos, mas eles direcionam a gente para o que precisa melhorar. É preciso a gente ter essa tranquilidade ao ouvir, às vezes, um feedback negativo, e a razão, na verdade, não usar da emoção, usar da razão. O que esse feedback negativo pode acrescentar? Ele me desperta para o quê? Eu preciso melhorar em quê? Então, é claro que os elogios são bons e bem-vindos, mas a gente precisa também ter um olhar especial para aqueles que não, para os feedbacks negativos. Eles ajudam a gente a ir melhorando ao longo da trajetória. E até essa parceria com o nosso cliente, né, essa relação que a gente constrói e de ter essa liberdade, né? Da gente poder chegar e falar para o cliente, ó, eu acho que isso, se a gente fizer dessa maneira, pode ficar um pouco mais fácil, pode ficar melhor, pode trazer mais resultado. E da mesma forma, ele falar isso pra gente, né? Ó, aquilo não aconteceu tão legal, vamos mudar esse processo, ou isso deu errado, vamos mudar, não vamos fazer dessa forma, né? Então, porque Exatamente. a gente acaba cometendo erro em qualquer Sim, etapa, mas eu acho que é importante a gente estar muito aberta, né, em qualquer momento para receber esse retorno e trabalhar para sempre melhorar, né? sim, sim, a melhoria tem que ser uma constante, gente, em qualquer profissão. É. Então, eu fiquei muito feliz por essa conversa. Fiquei muito E eu. feliz por ter aceitado, né, bater esse papo comigo hoje, dia 28 de dezembro, meio das férias. Muito obrigada. Eu que te agradeço, Camila. Eu te admiro demais como pessoa, como profissional. Você é muito transparente, generosa, como eu disse. Eu tô aqui vencendo a minha timidez, porque tenho habilidades com câmera, mas tenho muita gratidão por você, por todas as vezes que você me respondeu no WhatsApp, no direct,
no direct, eu não dava sossego. Gente, pensa uma pessoa que acabou de descobrir uma profissão. Então eu queria saber um monte de coisas. E a Camila, incrível, Camila, você é um ser humano de muita luz, viu? Então eu torço para que o seu caminho frutifique cada vez mais, que mais a vez conheçam, porque você, o seu trabalho é um trabalho muito bem feito, de muita qualidade, você é muito inteligente, a sua postura é muito profissional. Então aprendi muito com você e que mais pessoas possam conhecer o seu trabalho e aprender também. Ah, obrigada. E eu já vou aproveitar aqui para falar um pouquinho, dar um spoilerzinho, que logo, logo todo mundo vai poder ter acesso a um pouco do que a gente trocou, né? Desse conhecimento que a gente foi trocando ao longo do ano. E Verdade. em janeiro a gente vai lançar um e-book, então dia 6 vai ser a nossa próxima live e já vai ser live de lançamento. A gente já vai estar focada nisso, já vai estar falando sobre o e-book, com várias informações lá dentro. O pessoal pode clicar no link ali da bio se quiser se inscrever no grupo do WhatsApp para receber várias informações, receber quando a gente tiver live, receber também conteúdos diferentes do nosso Instagram. Lá vai ter conteúdo inédito. Também vai ter uma prévia do nosso e-book na semana de lançamento. Já quero entrar nesse grupo, hein? Bora lá para ficar por dentro de tudo, sabendo tudo. Então, dia 6, nossa próxima live, eu convido todo mundo para estar junto também. Conhecer um pouco mais sobre essa nova oportunidade, né, de conhecer a assistência virtual um pouquinho mais de perto, com várias informações dentro do e-book. A gente tentou botar um pouquinho de cada área, né? Vamos dizer assim, do que a gente usa na assistente virtual. Tem um pouco de vendas, tem um pouco de WhatsApp, tem um pouco de tudo ali dentro, para todo Sim, mundo conhecer e dar esse passo, mudar de vida aí no ano que vem e ter essa oportunidade que a gente está tendo, né, Bê? exatamente, gente. Experimentem. Quem não se identificar, tudo bem. Cada um de nós se identifica com uma profissão, mas experimentem, porque não precisa ser a sua profissão principal. Pode ser algo paralelo, como uma fonte de renda extra, por exemplo. Eu tive clientes que foram pontuais, foram um contrato de 30 dias. Então, conheçam o conteúdo que a Camila está trazendo aí para vocês, tão mastigadinho, porque ela passou por tudo primeiro, filtrou tudo e criou um material aí prontinho para vocês aprenderem de forma muito prática. Então, é sucesso, certeza. Não, a gente vai. Em janeiro a gente lança, então acredita que todo mundo que quer aproveitar, né, mudar de profissão, quer ter mais liberdade, quer ficar mais em casa com a família, vai ser uma ótima oportunidade para estar conhecendo assistente virtual, né, com esse e-book, com várias informações lá dentro. Consigo passar um pouquinho desse passo a passo, né, para ter a nossa liberdade financeira, de tempo, geográfica. E vou ficar bem feliz em ter todo mundo com a gente na próxima live no dia 6. E muito obrigada, Bea, por essa conversa. Muito obrigada por todo mundo que acompanhou a gente. Vocês, eu vi aí Paty, vi Alexandre, vi Cláudio Mol, que foram os meus últimos chefes da loja de informática, meus amigos, as pessoas do seu relacionamento. Obrigada, viu, pessoal? Muito obrigada por estar aqui com a gente, por acompanhar. Foi um tempo muito bacana, gostei demais. Então tá, um beijo, gente, uma boa noite. E até Fiquem o com dia Deus. 6, hein? Tô lá, hein? Conta comigo. Isso aí, tchau! Tchau.